Eu sou meio suspeito de pegar esse microfone, viu? Porque me vem uma compulsão de começar a cantar. Não sei, eu prefiro falar sem o microfone, mas aí vai ficar difícil, né, de ouvir. Então, vamos com o microfone. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Né? É pesado, né? A gente olhar isso, mas a gente precisa olhar. A gente precisa olhar. Eu até pediria a vocês, antes de a gente começar a nossa fala, que vocês procurassem lembrar. Vou ficar, vai ser complicado porque eu vou ter que, essa pilastra me impede de vê-los, mas tudo bem. Quer mais próximo? Como? Fala mais próximo assim? Tá bom. Desculpem, qualquer coisa me dá um toque, que eu sou obediente, sou facinho. Então, eu gostaria de convidá-los a buscar nas memórias de vocês um momento muito feliz. Agora, um momento muito feliz. Isso não é uma pegadinha. Se permitam, tá? A buscar um momento muito feliz. Pode ser da infância, naquele encontro com amigos, no colo da vovó, comendo bolinho de chuva, né? Brincando na chuva. Pode ser o primeiro beijo, aquele primeiro encontro. Pode ser quando o filho nasceu, ou quando você soube que ia ser pai, ou ia ser mãe. Não importa. Procurem, por favor, um momento muito feliz. Respirem esse momento. Se transportem até esse momento. Porque são de momentos bons, momentos realmente que nos sentimos conectados com a felicidade, com a alegria, com quem nos ama, com aqueles que amamos. São esses momentos que, no final das contas, nos darão forças para encarar as nossas sombras, os nossos medos. Porque, no final das contas, tudo se resolve de uma forma ou de outra. O problema é o percurso e nós precisamos nos abastecer, não só de água, de gasolina, de dinheiro, de comida, mas de lembranças boas. Isso é fundamental. E todos nós temos, sem nenhuma exceção. Nós não podemos esquecer que todos nós que estamos aqui nesse momento, nós sobrevivemos ao ontem, com tudo o que ele trouxe. O amanhã, aliás, o hoje, é o amanhã que ontem eu temia. Eu achava que não ia dar conta, mas estou aqui. Estou aqui, olhando para a minha história e olhando para o agora, que é a única coisa que eu tenho. Então, me proponho com vocês não ensinar, mas compartilhar. Compartilhar uma visão, uma experiência, uma esperança e informação, pura e simplesmente. Ok? Bom, eu me permiti fazer um roteiro porque eu sou muito prolixo. Vocês viram que eu já saí completamente do tema, já fiz uma mini dinâmica aqui. Então, para evitar isso, eu tenho o meu script, que minha esposa providencia, né? Em vez de ela mandar eu calar a boca, eu ficar puxando, né, uma cordinha, ela escreve o script para me lembrar de tudo que eu tenho que falar. Senão eu me solto. Eu sou que nem pipa. Saio aí, né? Pois bem, primeiramente, o tema é suicídio. Mas o tema suicídio, ele está vinculado a algo que dá origem a essa estratégia de romper com o sofrimento. E é justamente isso que está por trás do suicídio, o sofrimento.
Existem outros suicídios que podem ser vistos com outras motivações, mas o sofrimento é aquilo que impera quando alguém parte para essa solução. Eu pediria também a todos aqui que eventualmente alguém pode ter na família um caso de suicídio, pode ter convivido com isso. Eu pediria que nesse momento, enquanto a gente vai aqui apresentando pelo menos, vocês olhem com respeito por aqueles que tomaram essa medida. Existe muita crítica, existe muita condenação, muito julgamento, mas ninguém pode avaliar o que o outro sentiu para tomar aquela decisão. Portanto, vamos olhar com respeito. Respeito não significa concordar, não significa apoiar, mas simplesmente dizer na alma, na nossa alma, eu estou de acordo. Eu estou de acordo. Aquilo que é. Não há como mudar. O passado é inevitável. Eu olho para você com respeito. Pois bem, como eu disse, o que está por trás do suicídio é o sofrimento. Mas não qualquer sofrimento. O sofrimento que está dissociado de um sentido. As mães aqui presentes podem falar sobre isso mais do que eu. Todas aquelas que tiveram filhos sabem do sofrimento que é parir um filho, gestar um filho. Porém, faz sentido. E por isso, elas se colocam a serviço, dando até a vida para que a vida surja. Isso é incrível. Ou seja, o problema não é o sofrimento. O problema é quando o sofrimento não faz sentido. E aí eu caio no desespero. E o desespero, que já se diz, é não ter esperança, me leva a buscar alternativas. Ou que barrem, que freiem, que eliminem ou limitem esse sofrimento, ou simplesmente que eu saia desse palco de sofrimento. Antigamente, quando eu falo antigamente, depende de quem está aqui. Eu tenho 60 anos, então o meu antigamente é bem antigamente, né? Se tivesse 40, o meu antigamente seria meio antigamente meu, né? Mas antigamente, e se nós falarmos mais ou menos uma data, né? Colocar no início do século XX, por volta de 1910, 1920, né? Enfim, as estatísticas que nem existiam, mas havia o conhecimento geral de que os suicidas, eles situavam-se mais na faixa etária elevada, na faixa de 50, 60 anos, né? Quando as pessoas ficavam bem velhas, né? Antigamente 50 anos era bem velho, né? A expectativa de vida era outra. Então, você tinha pouquíssimos casos de suicídio entre jovens, adolescentes, crianças, nem pensar. Mas os mais velhos se suicidavam. Por quê? Justamente porque naquela época as dificuldades pelas quais as pessoas passavam impediam muitas vezes de elas terem sequer condições de se manterem. Isso só era amenizado quando essa pessoa ela se situava dentro de uma rede de contatos, família, comunidade, que de alguma forma se mobilizavam para dar amparo para aqueles que já não podiam produzir, porque as pessoas trabalhavam, não tinha aposentadoria, não havia nenhuma segurança, as pessoas trabalhavam até o limite das forças. Para vocês terem uma ideia, não existia férias, 13º, licença, maternidade ou afastamento por saúde. Se você ficasse doente, você perdia o posto de trabalho. Era assim. Por isso, quando as pessoas falam assim, o mundo está horrível, está terrível, é mentira. Não acreditem nessas falácias, porque o mundo está muito melhor. Muito. Mas muito mesmo. Só que cada vez que chega gente nova,
chega com a visão daquilo que tem e quer mais, normal. Mas se a gente tivesse uma máquina do tempo, colocasse todos nós, todos aqui, sem exceção, há 100 anos atrás, a gente não suportaria, a gente pirava, né? Por conta das impossibilidades que eram diárias. Mas as pessoas viviam. Como é que se suicidava? Como é que se dava o suicídio? Na maioria das vezes, né? De maneira até muito silenciosa. Aqueles idosos que se viam como um peso, muitas vezes, porque tinham que dividir a comida com alguém que produzia, e ele sabia que ele não estava produzindo, por amor sim, por amor, eles saíam da vida. Como? Era muito simples. Um chazinho, uma erva, ou muito que acontecia nos países frios, né? Ainda acontece hoje em regiões bastante pobres. A pessoa de madrugada saía e ficava ao relento para morrer congelada. Ou ia nadar e ficava por lá. Ou se jogava de algum lugar alto. Isso era uma atitude, volto a dizer, por amor. Mas tinha desespero, né? Com o passar do tempo, as coisas foram mudando, a ponto de nós hoje termos uma incidência extremamente mais presente nas estatísticas de jovens do que de anciãos. A maioria dos suicidas são jovens ou jovens adultos. E por quê? Desespero ainda. Mas não é o desespero pelas faltas de condições para se manter, porque podemos dizer que bem ou mal nós estamos conseguindo de alguma forma. Existe uma rede de apoio e tudo mais para necessidades básicas, mas não tão básicas assim. A questão é que nós vivemos numa sociedade extremamente consumista. Aqui não é um papo ideológico. Nós somos treinados para ter e não para ser. E o jovem, muito mais que nós, na nossa infância, eu comentava com a nossa amiga que eu estudava aqui no Azevedo Júnior, quando era aqui, não lá o novo, o quarto ginásio, mas o Azevedo Júnior, numa casa que tinha aqui perto. Eu passava em frente do Ateneu Santista porque eu sonhava, era meu sonho de consumo estudar no Ateneu Santista. Mas eu nunca tive a oportunidade. Teve uma vez com 9 anos que eu entrei escondido aqui para ver como é que era o meu sonho. Aí me colocaram para fora, porque meu uniforme era outro. Eu falei que tinha me enganado, tinha entrado na escola errada. E essa é a segunda vez que eu entro no Ateneu Santista. Daqui ninguém me tira. Pelo menos até o final da palestra. Então, gente, vocês podem estar estranhando, mas o cara faz piada no meio de um assunto tão sério. Eu disse para vocês, precisa ter alegria. Muita alegria. Esse é o nosso alimento para lidar com a dor. Alegria. Eu não vou oferecer Prozac, nem um remedinho para você ficar anestesiado. Eu quero que você se preencha da alegria que existe em você. Pois bem, vamos falar um pouquinho de estatísticas, e aí eu vou lidar com os números. Veja, nos últimos 20 anos, e esses dados, eu comecei a fazer essa palestra, esse bate-papo, em 2012, ou seja, há 6 anos atrás. Então, embora os dados estejam desatualizados, mas naquela época também já estavam, porque imaginem vocês a dificuldade para você saber estatísticas a respeito de um assunto que ainda é tabu, é velado. E fora os tabus e algumas ideias, infelizmente, estapafúrdias com relação à divulgação ou não dos suicídios, ainda existe uma dificuldade de se identificar o que é um suicídio. Tem muito suicídio que as pessoas não caracterizam como suicídio e é um suicídio. Atravessar a rua sem olhar para os lados, ir trocar a resistência do chuveiro sem estar devidamente equipado, esquecer de tomar um remédio e tomar de novo,
comer alguma coisa sem o devido cuidado, fazer sexo sem as previdências necessárias, são inconscientemente caminhos para suicídio. Gastar mais do que ganha, mas como isso também para fabricar uma desculpa para sair da vida. Uma série de coisas que não se consegue catalogar, mas vamos lá. Nos últimos 20 anos, eu diria nos últimos 25 anos, para a gente atualizar a data, o suicídio de jovens entre 15 e 24 anos aumentou um pouco, 19 vezes. 1.900% foi o aumento dos casos catalogados, identificados, documentados. Então, é só uma amostra, 1.900%. Essas informações nós coletamos de órgãos respeitáveis que fazem pesquisas, não é chutometria. São informações que minimamente dão uma ideia pálida, talvez, do espectro, né, da situação real. Já é a segunda causa de morte entre jovens. A primeira entre garotos de 15 e 19 anos. A primeira entre garotos de 15 e 19 anos. Não é doença, não é acidente de carro, é suicídio. E a terceira, é entre meninas de 15 a 19 anos. Elas são campeãs. Depois vem os meninos. E entre os meninos é a terceira, só perde para acidente de carro. No Brasil, nós registramos em média 20 por dia. 9.000 por ano. Estamos falando só daquilo registrado, identificado, devidamente identificado. Esses números são aqueles registrados oficialmente, portanto, não aquilo que é real. E esse número, as tentativas, nós estamos falando de suicídio que aconteceu, as tentativas você multiplica por 10 ou por 20. Ou seja, nós estamos falando entre 200 a 400 tentativas de suicídio no nosso país. Enquanto nós estamos falando aqui nessa última meia hora, nós tivemos já 5 jovens suicidados. 5. No mundo, uma estatística oficial também do ano de 2015 apontava 1.200.000 suicídios no mundo por ano. E a perspectiva, a estimativa é que em 2020 esse número deverá chegar ou ultrapassar, melhor dizendo, 1,5 milhão de pessoas. 87 a 98 dos suicídios estão relacionados com doenças mentais, psicopatologias. E aí vem todas as etiquetas, né? Bipolar, depressivo, ansioso, enfim. Transtornos mentais, então, de forma geral, incluindo esquizofrenia também. E abuso de substâncias, que muitas vezes está ligado a isso, porque a pessoa começa a tomar remédio para ser mantida calma, serena, funcional, socialmente aceitável, e dali a ela usar indevidamente esses medicamentos, e o pior, até amigos começarem a usar ele como maneira de ter acesso a isso, né? Tem muita coisa. Álcool e droga estão na vida de 50% dos suicidas.
50% está envolvido com álcool e drogas. E no caso dos adolescentes, esse número passa para 70%. E atenção, 1 a cada 4 suicidas é tóxico dependente. Ou seja, 1 a cada 4 toxicodependentes se suicida. Vamos falar um pouquinho das causas, né? As causas emocionais que levam uma pessoa ao suicídio. Primeiro, a gente citaria problemas familiares, amorosos e financeiros. Né? A gente agrupa, né, dessa forma, porque uma coisa acaba envolvendo com a outra. Uma coisa se envolve com a outra. Uma outra causa seria como forma de rebeldia ou protesto, né? Muitas vezes, isso não está tão em moda hoje, né? Não sei em algumas situações, mas a chamada greve de fome, né, podem encaminhar uma pessoa para o suicídio. A pessoa protesta. Não é birra, é um protesto. Ela usa o protesto como uma forma. Existe o chamado suicídio judicial, né? O que seria isso? É quando uma pessoa comete um crime e ela quer fugir à responsabilidade ou à punição, julgamento, seja o que for. Isso é muito comum quando alguém mata alguém ligado afetivamente, chamado feminicídio, mas enfim, eu mato a minha companheira e me mato, porque afinal de contas não faz mais sentido estar aqui, eu não quero ser julgado, não suporto isso. Quando eu mato meu filho, quando eu mato meu pai, enfim, ou eu cometo alguma coisa, eu cometo um ato, e às vezes não é nem morte, eu faço algo que poderá me levar à prisão, então eu prefiro morrer, eu me mato, né? Pois bem, o outro tipo, outra causa, é o suicídio militar, ideológico ou religioso. Aí nós temos os casos dos homens-bomba, né? Na Segunda Guerra Mundial, né? Eu sei que muitos aqui nem tiveram contato com essa situação, mas assim, com a informação, mas na Segunda Guerra Mundial tem o caso dos kamikazes, que eram pilotos japoneses que sabiam que a guerra estava perdida, então eles queriam fazer o máximo de estrago, eles pegavam, enchiam um aviãozinho de bomba e se jogavam nos porta-aviões ou nas instalações militares, enfim. Hoje isso se repete através do autossacrifício, do suicídio, através dos homens-bombas, né? E isso por razões políticas, mas também religiosas, né? Outro tipo de causa são os sentimentos de vazio existencial. Isso não é uma simples expressão. Vazio existencial é quando você não encontra uma razão para continuar vivendo. Não rola nem mesmo emoção. Eu não vejo sentido. Não vejo porquê. Estou num vazio existencial, então simplesmente, por que não terminar algo que vai acabar daqui a não sei quantos anos? Eu estou assistindo um Vale a Pena Ver de Novo que não vale a pena ver de novo, então interrompo, né? Outro tipo, e esse pega, solidão. Solidão mata. A solidão mata. Por quê? Por que a solidão levaria alguém a se matar, levaria alguém à morte? Para você ter uma ideia, se uma pessoa, se um ser que acabou de nascer não for tocado, se você simplesmente colocar ele numa máquina que cuide dele, mas se ele não tiver um toque humano, a criança definha e morre. Ela precisa se relacionar. Só que, na realidade, quando a gente fala solidão, não é a solidão essencial, porque nisso todos nós somos sozinhos. Não existe essa coisa da nossa memória. A memória é única. Ninguém vive a minha vida, nem minha mãe, por mais que me ame, me conhece totalmente. Nós somos solitários. Só que nós somos seres que dependemos das relações. Portanto, o desafio que nos cabe enfrentar, encarar, é, diante da solidão existencial que existe e é, eu ser solitário, solidário.
Eu me uno a outro solitário e com ele suportamos a solidão e mais ainda, transcendemos a solidão para construir algo. Isso é lindo. Poético? Não, isso é vida. Mas por que eu falo que a solidão pode levar? A solidão, quando ela não compreendida, quando ela não aceita, quando ela não convivida com outros solitários, e aí está o valor da questão não só a família, mas a comunidade como um todo, aqui somos uma comunidade, né? Ela nos convida a compartilhar conhecimentos, para restringir, não, mas para reduzir, minimizar as nossas distâncias. As distâncias do que eu sei, do que eu sou, para aquilo que você sabe, daquilo que é. Eu costumo chamar essa solidão da síndrome da cajamanga. Vocês sabem o que é uma cajamanga? Alguns sim, alguns sabem, outros terão. Será que é uma fruta? Será que é um passarinho? Será que é uma peça? Será que é um país? Será que é uma pessoa? É uma fruta. Tem gente que sabe o que é uma cajamanga, porque viu, mas nunca provou. E tem gente que provou e associou o gosto da cajamanga a outra fruta. E quando ele tenta explicar para o outro que nunca viu, fica difícil. A coisa mais próxima que me explicaram da cajamanga era com uma mistura de manga com maracujá e porco-espinho. Quem já comeu uma cajamanga sabe que é mais ou menos isso. Mas essa cajamanga, essa descrição da cajamanga, não elimina a minha solidão, porque é uma experiência minha. A minha cajamanga, ela tem uma característica muito própria. A minha cajamanga, ela me remete a um sábado à tarde em São Vicente, na rua Prefeito José Monteiro, na casa da minha tia Marina, uma árvore frondosa no quintal, que eu subi escondido porque ela não queria que eu subisse, e eu me empapuçava de cajamanga. E um belo dia meu tio Murilo chegou e deu um grito, porque ele viu os bagaços de cajamanga no chão, e eu me assustei, escorreguei de lá e tomei um tombo com as mais de 20 cajamangas enroladas na minha camiseta. Essa é a minha cajamanga. Essa é minha experiência de vida. Não há como compartilhar totalmente. Aí reside minha solidão. Agora, quando a solidão, ela não pode sequer ser compartilhada com outros solitários, ela gera morte. Falta de perspectivas. Aí nós entramos numa coisa chamada necessidade. Quais são as minhas necessidades? É difícil, a maioria das pessoas não sabem. Não sabem. A gente sabe dizer o que a gente quer, mas não o que a gente precisa. Porque para a gente querer alguma coisa, né, a gente não faz a pergunta: o que realmente eu preciso para que eu possa falar sobre as minhas perspectivas? Se eu não sei daquilo que é essencial para mim, eu começo a olhar em volta. E aí eu olho para alguém que sorri, que aparentemente é feliz, e eu falo: quero um cabelo assim, quero uns dentes assim, quero um sapato assim, aí eu vou ser feliz. Quero um carro assim, quero uma profissão assim, quero um peitoral de pombo assim, quero aquela mulher, aquele homem, aquele país, aquele emprego, aquele curso, aquele título, aquela turma. E aí eu até consigo e me deparo com insatisfação. A falta de perspectiva, portanto, muitas vezes, ela está envolvida com quereres, mas não com necessidades. Quando nós enchemos a barriguinha com almoço, a sobremesa cai muito melhor do que você só comer a sobremesa. Se bem que tem sobremesa que é muito boa, né? Até compensa dispensar o almoço. Mas, na realidade,
Assim é a vida. Quando eu estou satisfeito com o essencial, o que vier é lucro, e aí eu posso me dar ao prazer e ao luxo de querer mais. Um pouquinho, não tanto. Diagnóstico de uma doença grave. Isso é uma outra coisa muito comum e sempre existiu. As pessoas se veem diante de um diagnóstico que pode levar a uma perspectiva de muito sofrimento, mas também pode levar a uma perspectiva de eliminação de algumas coisas que eu acho essencial para mim. Não posso mais ter filhos. Eu me mato. Perdi a capacidade de jogar bola porque me amputaram uma perna. Eu me mato. Não tenho mais a beleza estética que tinha por conta dessa doença. Eu dou cabo da vida. Às vezes, a coisa é pior ainda. A pessoa busca o suicídio por conta de uma doença grave porque ela não encontra apoio nas estruturas sociais. Pessoas que estão meses e meses na fila de uma cirurgia e elas não aguentam mais a dor, não aguentam mais o sofrimento e elas se matam. Traumas e lembranças dolorosas, violências sofridas. Nós estamos falando de coisas que não se consegue esquecer, de sofrimentos vividos, às vezes dentro do lar, abusos de todo tipo, sexual, físico, na infância. Se é difícil a gente identificar estatisticamente números razoáveis para o suicídio, mais difícil ainda é termos a informação precisa de quantos abusos sexuais ocorrem nas nossas casas, nas nossas famílias. É uma coisa absurda. Porque a vítima, muitas vezes, não é acreditada. Muitas vezes ela não tem como expor. Para vocês terem uma ideia, nós temos números de 5 anos atrás, mais de 200 denúncias diárias no Brasil, 10 mil por ano. Mas estamos falando de denúncia, não é das situações. É aquela que alguém, um vizinho ou a própria vítima, criança ou algum parente, foi lá e denunciou a pessoa. E é um percentual mínimo, porque geralmente procuram calar para não expor a família à vergonha ou para não se meter na vida dos outros. 10 mil por ano. E desses 10 mil, somente 1/4 disso segue adiante, porque as denúncias não são confirmadas. Aí o delegado ou um ser tutelar, seja lá o que for, chama a criança e a criança diz: não é nada disso. Chama a mãe, chama o pai, chama o irmão: não é, ela se enganou. Isso aí é mentira. Por quê? Porque as pessoas não têm caráter, não têm moral? Não, elas têm medo. Não existe um suporte adequado, não existe proteção, não existe a esperança da continuidade de um amparo e de uma ação. Então se cala. E aí, qual a solução? Qual a solução? Para uma criança, para um adolescente, muitas vezes, buscar o fim do sofrimento. Como eu disse para vocês, a gente precisa ter muita alegria no coração para olhar para tudo isso e às vezes olhar para dentro da nossa família, dentro das nossas casas. Todos estamos fazendo o melhor que podemos, todos. Como é que a gente pode identificar alguém que esteja cometendo suicídio?
Quando eu falo isso, eu falo como uma maneira que nós temos que olhar, porque de repente a gente pode se identificar nisso, porque muitos de nós pode estar a caminho de um pensamento desse e nem sabe como isso nasce, como isso se estrutura. Mas é bom também que nós olhemos em nossa volta e observemos, mas não com uma curiosidade, não com um prazer mórbido de querer dar palpite, inclusive, mas nos prepararmos para nos colocar, desde que queiramos, estejamos dispostos a serviço. Então, como identificar? Melancolia, desânimo, pessimismo constante. Não é aquela coisa do, eu estou triste hoje. É quando a pessoa persiste nisso, semana após semana, mês após mês, às vezes anos. Existe algo que precisa ser dito. Por conta de interesses escusos, e eu não me poupo, não parei de falar de uma indústria farmacêutica que conseguiu fazer coisas maravilhosas, mas que visa essencialmente o lucro, porque se ela visasse a cura, doenças estariam curadas e não sendo mantidas com simplesmente remédios novos a cada ano, que minimizam a dor, mas mantêm a doença e por aí vai. Isso aí é assunto para um outro bate-papo. Mas vejam bem, quanto tempo faz que vocês não ouvem alguém dizer que está triste? Por exemplo, o que se ouve mais assim, estou deprimido. Quando você está deprimido, como é que você... Eita. Alô? Como é que você sai da depressão? Qual a ideia que vem na nossa cabeça? Para sair da depressão, remédio. Ou remédio e psicólogo. Né? Psicoterapia. E quando você está triste, como é que você sai da tristeza? É mais fácil, né? Opa! Depende da marca, né? De repente, né? Ou da música. Eu ligo o rádio alto, vou lavar roupa. Minha mulher, quando ela está triste, ela vai lavar roupa. Até lava outra vez. Que adora. Quando eu fico triste, eu vou lavar os pratos. Não, né? Só que não. Então, o que acontece é o seguinte: a tristeza, ela está relacionada a uma ação minha. Eu tenho que fazer algo. Eu me aproprio do meio para eliminar a tristeza. Eu tenho que fazer alguma coisa para sair dessa tristeza. Não é isso? Mas quando você acredita que você está deprimido, eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que procurar um médico. Eu tenho que ver isso. Eu não estou dizendo que não exista depressão. Eu estou dizendo que existe, de repente, uma generalização perigosíssima. Porque nós não podemos mais ficar tristes. Minha mãe morreu. Estou deprimido, preciso tomar remédio. Não, eu preciso passar pelo luto. Eu preciso chorar. Eu preciso berrar, gritar até com Deus, se for o caso. Mas eu tenho que purgar, eliminar, esvaziar-me da dor. Não tomar um remédio para ficar anestesiado. Da mesma forma que as pessoas deixaram de ficar preocupadas para ficarem ansiosas. Se eu estou preocupado, por que eu estou preocupado? Porque eu não sei se vai dar certo. E se não der certo? Aí eu vou ter que dar um jeito. Mas se eu estou ansioso, isso interfere com a minha maneira de pensar, de viver, preciso tomar um ansiolítico. Percebem como isso é perigoso? Então, a gente precisa ver se realmente é isso que está acontecendo. Outra coisa, quando a pessoa, ela manifesta sentimentos constantes de desvalorização, é aquela pessoa que fala assim: eu sou mesmo uma M, eu só faço caca, eu não dou uma dentro, eu sou incompetente, meu Deus do céu, eu não consigo fazer nada direito, sou um fracasso.
eu só trago problemas para os outros. Isso repetido como um mantra pode evidenciar que a pessoa pode chegar a optar por querer eliminar o problema na vida dos outros, saindo da vida. Falta de sono ou sono excessivo. Porque a falta de sono nos dificulta a raciocinar, a elaborar as coisas, inclusive impede que o metabolismo do meu corpo faça a manutenção celular, e isso pode me levar a ter ideias estranhas. Quando eu sono excessivo, aquelas pessoas, eu prefiro dormir, eu vou ficar dormindo aqui, vou ficar na cama. O sono é tão bom e se torna cada vez uma opção tão desejável que um dia eu quero dormir para sempre. E durmo. Começo a tomar remédio para dormir e vou aumentando a dose para dormir cada vez mais. E o interessante, eu fico bem pra caramba quando durmo. Eu sonho, eu saio dessa realidade. Dicotomia, uma palavra meio esquisita, né? Ou rigidez cognitiva. Isso daqui é o seguinte: é aquelas pessoas que passam a viver a vida e traduzindo a vida como está tudo bem ou está tudo mal. Ou ela está dizendo que vive num mundo perfeito, e é óbvio que não é. Ela está sempre falando, está tudo bem, está tudo bem. É extremamente alegre, sempre alegre, sempre alegre, sempre alegre, e sempre evidenciando que o mundo é maravilhoso. Ou aquela que diz que tudo isso é ruim. É uma ou outra, não existe um degradê, não existe uma variação. Pessoas dogmáticas, pessoas que têm essa rigidez, elas catalogam também as pessoas boas e más, como se existisse possibilidade de fazer isso. Afastamento ou isolamento social. A pessoa não quer sair, ela não quer conviver com ninguém, ela se afasta de tudo quanto é a possibilidade. Não é a questão, ele é tímido. Eu posso ser tímido e ficar com outros tímidos. Eu posso ficar num cantinho enquanto o pessoal dança, porque eu não sei dançar. Não, eu não quero ver gente, eu quero ficar longe de tudo. E não é só gente, ela não tem nenhum bichinho de estimação, nenhuma planta. Ela quer ficar só. E não dá para ficar só num mundo cheio de gente, cheio de necessidades de troca. Só tem uma maneira: morrendo. Né? Para alguns, eu me incluo, nem morrendo a gente vai ficar só. Oferecer ou doar objetos pessoais de valor. Isso é um indicativo. A pessoa começa a se desfazer de coisas. Isso é um comportamento que acontece muito com jovens. Ele começa a dar coleção de DVD, hoje em dia nem tem mais de CD, não sei o quê. Começa a dar para os amigos coisas de valor, que teria valor sentimental ou monetário. Ela começa a se desfazer de uma maneira muito geral. Uso abusivo ou exagerado de álcool, drogas e remédios. Isso aí é evidente, né? Quando a pessoa está usando isso é porque ela está buscando fugir do quê? Da realidade, daquilo que é. E por quê? Aí a gente volta naquele assunto das necessidades, aquilo que a gente precisa realmente, né? Agressividade e impulsividade. A pessoa passa a ter um comportamento agressivo quando ela nunca teve isso. Ou ela fica muito impulsiva, ela toma atitudes assim inesperadas, né? História de suicídio na família. Aqui é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, olhar com muita atenção. Quando você tem um suicida na família, meu avô, meu bisavô, meu tataravô se suicidou, é que não teria tempo para hoje entrar nesse assunto. Existem algumas pesquisas, algumas comprovações que falam de memória genética, ou seja, a transferência genética. Não é oral, não é que você conhece a história. Tudo aquilo que compõe a vida daqueles que vieram antes de você, de alguma forma, é transmitido para você como estratégias de sobrevivência. E até uma história de suicídio pode ser uma boa estratégia para me livrar de uns problemas. Aí, o meu bisavô suicidou-se, a minha avó
viu aquilo, sofreu muito, mas admirou o ato, ou então viu que era uma boa solução. E essa informação passa adiante. Existe, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler sobre a Getúlio Vargas, que ele se suicidou, o filho se suicidou e o neto, há poucos anos atrás, se suicidou também. É como se houvesse uma sina? Não, é como se houvesse um roteiro que automaticamente eu assumo para mim. E isso não é só suicídio. Muitas vezes a gente vê casos, eu e minha esposa atendemos bastante pessoas com essa visão sistêmica e a gente identifica junto com o cliente que existem padrões de comportamento, inclusive de autossabotagem, herdados. O filho não consegue ser bem sucedido na vida, por quê? Porque o pai fracassou. E aí ele, por amor, um amor ingênuo, inconsciente, ele repete o mesmo padrão do pai. Para pertencer, por incrível que pareça, para não perder a oportunidade de fazer parte de um grupo de perdedores, ou de sofredores, ou de violentos, ou de abusadores ou de abusados. É algo, enfim, para se falar em outra oportunidade. Falar sobre morte e sobre morrer. Não é falar, por exemplo, eu falo muito sobre morte. Eu chego assim, às vezes em escolas, com jovens, e falo assim, bom dia, vocês sabem que vocês todos vão morrer. Para o jovem isso é uma coisa meio estranha. Eles não sabem, ou melhor, eles sabem, mas não sabem. A gente fala muito sobre o tempo. Quanto tempo, às vezes perguntam, quantos anos você tem? Não tenho a mínima ideia, eu sei que eu tenho esse momento. É a única coisa que eu tenho. Esse agora. Pode ser que eu saia daqui, estou planejando comer uma pizza, né? E não chegue na pizza. Aí alguém fala para mim assim, não, que isso? Você não vai morrer tão cedo. Você garante, você promete? Dá para comer a pizza antes? Não dá, né? Pois bem. Mas a pessoa fala muito sobre morte, de uma maneira assim, onde ela vê uma certa curiosidade mórbida, ela quer falar, está sempre falando, cultuando até. Se despedir das pessoas como se fosse pela última vez, é uma outra coisa que acontece, mas às vezes não é falado, não é por palavras, a pessoa simplesmente, ela olha para você, ela ameaça dizer, mas não diz, e você sente, é como se ela estivesse se despedindo. Ela olha para o ambiente, né? Esses comportamentos evidenciam a possibilidade de uma ideação suicida. Histórico de tentativas de suicídio. Óbvio, quem tentou suicídio tem mais chance de chegar ao êxito do suicídio, porque ele já tentou, não conseguiu, ele tenta de novo até que consiga. E muita atenção. Quando um desses, pode passar, quando um desses, dessas possibilidades, mais uma, Amanda, quando uma dessas situações que nós citamos, uma dessas evidências, estiver associada a momentos importantes, onde houveram perdas, como morte de um ente querido, divórcio, término de um relacionamento, fracasso social. O que é um fracasso social? A pessoa faliu, ela foi reprovada no exame, ela não conseguiu passar de ano. Enfim, isso aumenta mais as chances de ocorrência de um suicídio. Agora, como é que eu posso ajudar? Aí eu falo para as pessoas que queiram se colocar na condição de ajudar, porque está tudo certo, você fala, não, isso é muito para mim, eu não dou conta, eu estou envolvida, eu também me sinto assim, então deixe que outro assuma esse papel. Mas o que eu posso fazer? Primeiro, a pessoa que está pensando em suicídio, ela deseja e precisa ser ouvida.
Quando a gente fala isso, a pessoa às vezes quer ajudar e quer entrar numas de dar conselho, numas de consertar a história do outro. É a pior coisa que você pode fazer. Ela precisa ser ouvida porque ela está tão envolvida em conflitos, ela está tão sufocada na dor, que ela precisa desabafar. Ela não consegue desabafar se você quiser falar. Querer traduzir a dor que ela está sentindo, que é a cajamanga dela, e você quer falar da goiaba. Não dá. Encontre um ambiente adequado. Qual é o ambiente adequado? Vamos lá na sala do cafezinho que tem um monte de gente que vai te apoiar. Não. O ambiente adequado é um ambiente onde você não seja interrompido, porque a pessoa, ela pode, de repente, você, afortunadamente, ser a pessoa que ela escolheu para se debruçar. E nisso não deve ter testemunha. Não pode ter ninguém querendo, vem aqui, vamos dar um apoio a ela. Não façam isso. Simplesmente pegue ela, leva para um canto, ou vai dar uma volta, vai na praia, vai num lugar, numa praça, procura um lugar que só você e ela estejam e deixa ela falar. Fale sobre a ideia de cometer o suicídio. Aí é uma polêmica. Nossa, mas eu vou falar para ela falar sobre o suicídio? Acho que eu vou dar ideia para ela, né? Eu não posso reforçar. Isso é um mito. A pessoa que está desesperada, pensando em suicídio, ela está totalmente envolvida com emoção. Ela não está pensando, ela está sentindo. E se nós a deixarmos no sentimento, uma hora você vai se afastar e o sentimento vai continuar lá. Se você chegar para alguém e falar assim, mas com muito respeito, você pensa em se matar como? Nesse momento, ela vai responder, eu vou me enforcar, eu vou fazer isso, eu vou me jogar. Aonde? Como? Por quê? Quando você faz isso, a pessoa passa a usar essa parte do cérebro. O frontal é onde se processa informação, onde você faz escolhas. Quando ela faz isso, ela desliga da emoção. Não sei se vocês já presenciaram alguém chegando agitado no hospital porque passou por um acidente. O que os médicos fazem? A pessoa está lá desesperada, chorando, gritando. Aqui, olha para mim, qual o seu nome, que dia é hoje, me fala que dia é hoje, que horas são, o que você gosta de comer. Ele faz perguntas para ela começar a responder. Quando ela responde, ela começa a se acalmar, né? Ou então a gente pega e dá um tapa no outro. Não precisa dar tapa. Você está numa discussão acalorada, né? Você e a esposa, o companheiro, não importa. Não, porque você não sei o quê, não, você não sei o que lá, não sei o que lá. Daqui a pouco você vai assim, olha, tem mais uma coisa que eu quero saber agora. O que foi que você comeu de sobremesa ontem? Aí dá uma travada, né? Que? Esse que interrompe. E tem uma boa chance de repente alguém começar a dar risada. E um rir da risada do outro. Percebe? Nós precisamos sair deixarmos de ser refém da emoção e somente com a razão. E simples, coisa simples. Ouça de verdade. Gente, não é falar assim, não, fala que eu te escuto. Papo de psicólogo, não, eu não faço isso, mas olha só. Desenvolva. Fale mais a respeito. Fale um pouquinho mais. Aquilo que você disse, explica mais. Você está ali pensando na comida que vai fazer, ou então, pior ainda, está com o WhatsApp lá aberto. Não. Ouça de verdade. Seja ouvido. Você tem dois, uma boca só, né? A vantagem é para os ouvidos. Ouça. Né? Deixe de lado a crítica. Gente,
Isso é fundamental. Imaginem vocês no desespero e alguém chega e fala assim: mas você também, que ideia, não? Caramba, você não tem juízo. Onde já se viu pensar em se matar? Mas que coisa de maluco, caramba. Isso é gente incompetente que não dá conta da vida, né? Nossa, a pessoa vai se sentir maravilhosa. Olha, você me tirou aquela ideia. Realmente eu sou um idiota completo. Graças a Deus eu tenho você como amigo, como parente que está... Gente, ele já está decidido a se matar. Você não precisa colocar pá de cal dizendo que ele está errado. Ah, mas eu vou falar que ele está certo? Não, você vai dizer que concorda. O teu concordar é um respeitador do outro. Você não sabe nada. Sabe nada, inocente. Sabe nada do que está rolando ali. Então, simplesmente, não critique. Não se meta a ir colocando, né? Como é que fala? Viajando na maionese mesmo, né? Nós temos que tentar ser empáticos. O que é empático? Não é ser simpático. Adorei seu cabelo. Não. Assim, nossa, você fez uma cor interessante, né? Deve ser importante para você. Então, legal. Para você é legal. Eu não colocaria, mas você... deve ser importante. Se colocar no lugar do outro, entender que existe uma razão para aquela dor, para aquela escolha. Valorize a vida. Não é dizer coisas ao contrário. Diga. Procure fazer coisas assim. Pensa num momento feliz, que nem eu fiz com vocês. Fale de coisas lindas, mas sem criticar. Deixa de lado essa coisa. A vida é maravilhosa, tudo vai dar certo. Aí o cara pega e fala para você: promete? Tem certeza que vai dar certo? Vai ficar bom mesmo? Você promete para mim? Não tem como, assim, olha só, olha esse mundo. Você quando acorda, você respira, ó. Sente o ar entrando pelas narinas. Ou seja, fala da vida. Não fala do não, fala do sim. Por que eu tenho que assustar o outro? Não, porque se você fizer isso, você vai para o inferno, vai ficar lá. Eu já estou no inferno, legal, pelo menos eu fico longe de você. Reserve tempo. Gente, isso tem que ser algo muito sério, porque de repente é o único tempo que aquela pessoa tem para continuar no tempo. Tudo é secundário diante da vida. Tudo. Se não é para você, deixa o espaço para outro. Não, eu não vou muito com a cara dele mesmo, se também se sair, não tem problema. Então deixa para outro. Mas se você se colocou ali, aquele momento eterno, que pode durar simplesmente alguns minutos, é de fundamental importância. E não só para ele, não só para você, mas para todos aqueles que virão a partir dessa decisão sua de dar tempo. Porque a pessoa que continuar aqui, continuará vivendo, continuará influenciando, continuará fazendo algo, continuará impactando a vida, o mundo, o universo como um todo. Como devo conversar com alguém em risco de cometer suicídio? Porque nós podemos ter, de repente, alguém que já foi diagnosticado com ideação suicida, a gente sabe que ela tentou, sabe de alguma coisa. Como conversar? Gente, nós precisamos definitivamente eliminar os mitos. Fale com calma. Ajude a pessoa a manter ou recuperar a calma. Não adianta você gritar com ela: sai dessa, pelo amor de Deus, para de falar assim. Você não pode, você tem responsabilidade, você tem filho, tem conta para pagar, tem prova no Ateneu amanhã. Que isso? Fale pausadamente, mastigue antes de soltar a sílaba. Encha-se de amor. Fale como se fosse a última conversa que você vai ter com aquela pessoa. Com muito amor, com muito respeito, com a compreensão do valor da palavra.
E mais além, toque. A gente vai falar disso. Fale menos, escute mais. Isso é terrível, porque eu quero salvar o outro. Olha, vamos ler junto uma passagem da Bíblia? Vamos. Esqueça. Vamos cantar uma musiquinha juntos? Esqueça. Eu vou te contar uma história de alguém que sofreu muito. Esqueça. Ouça. A dor é dele. Pô, mas ele só perdeu um dedinho. Era o dedinho preferido dele. Não dá. Eu conversei uma vez com uma cliente que estava sofrendo muito, inconsolável. O gatinho dela tinha morrido. Eu tenho 13. Temos 13. Tínhamos 4 cães, morreram 3. Câncer e parada cardíaca, câncer 2. Eu sei o que é perder um cão amado. Quem não tem, não sabe. Ou ainda não passou por experiência. Essa mesma cliente que estava sofrendo demais, ela tinha perdido um mês antes a mãe. Sem problema. De boa. Ela amava mais o gato do que a mãe? Não. A mãe ela amava muito. Tanto que ela se preencheu tanto da mãe, que quando a mãe partiu, ela falou assim: você fez o melhor que pôde, mamãe. As lembranças boas são infinitamente maiores do que o último mês de sofrimento. Eu não coloco uma fotografia. Eu perdi minha mãe. Ela se encontrou, né? Perdi minha mãe, né, no ano passado, em março. Eu não coloco a fotografia da minha mãe entubada. Eu tenho um monte de fotografia da minha mãe tomando picolé de uva 2 dias antes. Tem até um vídeo, ela falou assim: daqui eu não saio mais, tá tão bom. Não saiu. Quer dizer, corpo, ela saiu. Vá além das palavras, toque. Gente, mas pelo amor de Deus, não beija a cabecinha, não faz assim, não, ai, vem cá, tadinho, não. É um toque com respeito, com reconhecimento. Pegue na mão, olhe nos olhos. A mão no rosto, no ombro. Um toque amoroso. Gente, nós não nos tocamos. Nós teclamos. Nós vemos o outro, falamos, colocamos kkkkkkkk. Perdemos a oportunidade de tocar, de sentir a respiração do outro, de olhar os olhos do outro fugindo, do corpo dele se manifestando na nossa frente e a gente rindo, e sentir o perfume do outro, ou o odor, não importa. A gente vai se distanciando cada vez mais. E tocar é imprescindível quando alguém quer se matar, porque ele se sente só, e é no toque que eu, nos limites do meu corpo, sinto que sou acolhido. O sexo tem muito a ver com isso, e a gente não percebe como ele é importante na nossa vida, porque é o toque, é o tocar, é estreitar as relações, é encostar nos limites, nas fronteiras do corpo do outro que o limita. Gente, isso é lindo. Não faça juízo de valores, pelo amor de Deus. Isso é pecado. Você está ferindo uma lei de Deus. Não faça juízo de valor. Porque se você mostrar para ele que realmente ele é errado, não que ele seja, mas que você o julga, você só está empurrando ele para a morte. Por que ele tentaria te ouvir se você não o ouve? Você simplesmente quer que ele se encaixe num modelo que sequer você se encaixa. Quando eu falo, eu vejo você.
vejo você. Controle suas palavras e expressões. A pessoa está falando e você fala. O quê? Gente, a gente precisa estar preparado a ouvir de tudo, sem curiosidade, mas estar aberto a que o outro se revele. Ah, você é psicólogo? Não, não precisa ser psicólogo. É só se colocar à disposição para que o outro se desnude. Se ele se sentir acolhido, assim ele fará. E isso dará a ele a percepção de que você o aceita, que você o aceita. Demonstre que está preocupado e que quer ajudar. Preocupado assim, olha gente, olha, você está me deixando uma preocupação danada, gente. Agora como é que eu vou sair daqui? Olha, você estragou até meu almoço. Ouvi isso? Não. A preocupação, assim, é a predisposição em ouvir e querer de alguma forma, eu não sei como, mas eu me coloco à tua disposição na medida do possível. Eu quero te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Não invente, eu vou te levar no médico, eu vou te levar num centro espírita, vou te levar no pastor, vou te levar na igreja, vou te levar num lugar maravilhoso, tem aí um xamã. Não ofereça coisas, pergunte o que o outro quer, porque de repente o outro só quer um abraço. Ou uma coisa menor ainda. Minha mãe estava lá e ela pediu assim, ela não comia mais nada, não conseguia comer, não sei o que. Aí desesperada, a médica, nossa, eu nunca vou esquecer essa médica. Ela falou assim, Dona Irene, se a senhora pudesse escolher qualquer coisa nesse mundo para comer agora, o que a senhora comeria? Ela, picolé de uva. A médica olhou para nós dois, o que vocês estão esperando? Para mim e para o meu irmão. Mas ela não o quê? Ela quer um picolé de uva. Ela não pediu morfina. Ela não pediu a cura. Ela não pediu quer ir para casa. Quer um picolé de uva. E quando eu trouxe, nossa, minha mãe nunca vi ela tão viva, tão vivaz. Eu tenho até vídeo disso. Incrível. Demonstre respeito. Essa é uma outra dificuldade que nós temos, porque a gente olha o outro como pequeno. Porque ele está passando por dificuldades, não está conseguindo, enfim. A gente fala assim, ai, eu vou te ajudar, mas eu me coloco numa posição de maior. Eu não sou maior. Eu tenho que olhar com respeito, porque ele tem uma história que não é minha. Ele suportou coisas que eu não suportei. Ele vive coisas que eu não vivo. Então, olha, não com dó, não é ter pena, porque quando você tem pena, você se coloca numa posição maior. Nossa, coitado, não é coitado, olha para a força. Caramba, que força! Cara, você conseguiu até hoje, apesar de tudo, é admirável. Quando a gente olha um carrinheiro na chuva, com um cachorro e o filho do lado lá, com um papelão em cima, muita gente fala, ai que dó. Depois entra para casa, liga lá o Netflix, pega uma cerveja na geladeira, aquele pudim, né? E o carrinheiro, o filho e o cachorro somem. Que dó. Ah, eu sou uma pessoa muito sensível. Eu tinha que olhar e falar assim, nossa, que força. A gente fala dó porque a gente se coloca no lugar dele. Eu não teria coragem de fazer isso aí, eu já tinha dado cabo da minha vida. Olha para a dignidade, olha que força, que capacidade de resistência à dor, à humilhação, seja lá o que for. Ele luta. Imagina a gente falando assim, ai que dó que eu tenho dos meus antepassados que vieram para o Brasil, viajaram para um navio, sem mínima perspectiva, trabalharam aqui anos e anos para construir uma coisa, ai que dó. Não, a gente olha assim, nossa, que força. Nossa, eu sou descendente de espanhóis, eles vieram para cá, quebraram pedra, a ponte Pêncio, as pedras, quem colocou foi meu avô. Que dó, que força. Olhar para a história do outro, que ali não é só dor, é luta, ele está aqui, está lutando. Então olha com respeito. Evite perguntas indiscretas. Aí a pessoa fala assim, eu sofri abuso sexual. De quem?
Quando? Me conta, como? Gente, de novo, como é isso para você? Ai, eu estou devendo para Deus e o mundo. O que você andou comprando? Tem como? Eu tenho que... O que te leva a isso? Ou então quanto você está devendo? Vamos ver uma maneira. Não é ficar querendo curiosar, né? Evite menosprezar a pessoa e o problema. Gente do céu, não falem jamais, lutem. Pega um copo d'água e toma na hora que vier vontade. Toma a garrafa inteira. Mas não fale coisas como: ah, pelo amor de Deus, você está sofrendo por isso. Você não sabe o que é sofrer. Pior tem isso, né? Se você tivesse passado o que eu passei... Tem gente pior, gente. Tem gente pior. Olha quanta gente está aí sem o que comer. Mas o que eu tenho a ver com isso? A dor de barriga é minha. Então, não menospreze o problema a partir da sua experiência, ou da sua sapiência, sabedoria, seja lá o que for. Olhe com respeito, de novo, sempre, respeito. E converse de verdade, é uma conversa onde eu olho no olho, eu pergunto as coisas, eu faço silêncios, eu deixo ele chorar, eu deixo ela rir, ofereço um sorriso. Vai, Amanda. O Graham Greene, um escritor, ele tem uma frase muito bacana. Suicídio, frequentemente, é apenas um grito por ajuda que não foi ouvido a tempo. E eu vou apresentar para vocês agora um caso que tive contato há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás, eu tive contato com uma carta de um rapaz que escolheu essa saída. Acredito que o maior mistério da vida seja a morte. O que acontece quando nós morremos? Será mesmo que existe o céu, o inferno? Meu nome é... Hoje irei a uma farmácia e comprarei um remédio chamado... Tomarei uma superdosagem. A superdosagem causa mais frequentemente sonolência. Pode ocorrer convulsões, como coma e depressão respiratória. Em outras palavras, não poderei respirar. Não se conhece um antídoto específico para esse remédio. Na cidade onde eu moro, existe um lago enorme que fica meio escondido durante a noite. Quando o efeito do remédio estiver bem forte, eu irei me jogar no lago. Se por acaso alguém ver meu corpo boiando, será tarde demais. Tentarão cuidar da parte do afogamento. Enquanto isso, o remédio faz efeito. Estará fazendo efeito despercebido. Estarei totalmente inconsciente.
Eu tento ser forte e resistir, mas não consigo. Eu não tenho amigos, não tenho namorada, e as pessoas que eu conheço parecem não se importar comigo. Eu só queria poder ter alguém para me dar um abraço. Mas meu pai não é do tipo, e minha mãe, essa eu nem sei por onde anda. Meu pai diz que não estou feliz com nada, pois ele tem razão. Eu fiquei tanto tempo sozinho que eu passei a odiar tudo à minha volta. Quando fico perto de muitas pessoas, é como se faltasse ar em meus pulmões. Minha cabeça dói. Não há como explicar o que eu sinto. Talvez tenha que ser assim mesmo, né? Há muito tempo eu não me importo com mais nada, nem comigo mesmo. Não tem como decodificar tudo o que eu sinto. Mas em tanta infelicidade, eu fico feliz em um lugar, nos meus sonhos. Só quero dormir e não acordar nunca mais. Talvez acabe com toda a minha tristeza, talvez não. Talvez. Mas eu correrei o risco. É preciso. Pai, se estiver lendo isso, quero que saiba que eu te perdoo por tudo e que sinto muito por não ter sido um bom filho. Você tem seus defeitos, sim, mas também suas qualidades. Uma delas é ser forte nos momentos de fraqueza. Eu nunca esqueci quando nós chegamos nessa cidade e fomos morar naquela casa sem banheiro, sem pia. Eu era apenas uma criança e você sozinho construiu aquele pequeno banheiro, humilde. Você me ensinou que por mais difícil que a vida seja, sempre pode ficar melhor. Só que eu não aprendi, eu não consegui aprender. Eu estou doente. Eu tentei acreditar que um dia minha vida seria boa e eu seria feliz, mas não é possível. A única coisa que uma criança precisa é de carinho. Um adolescente, bons amigos, jovem, uma namorada, adulto, um bom emprego. Sendo assim, essa pessoa estará forte o bastante para enfrentar momentos difíceis. O que pode tirar uma pessoa da escuridão sozinha são bons momentos. Alguém que você se importe ou alguém que se importe com você, de verdade. Alguém que você possa abraçar e simplesmente desabafar em dias ruins. Eu sinto muito, muito de verdade, Pai. Você foi o mais importante na minha vida. Eu sempre quis ser um bom filho. Eu quis ter um bom emprego para poder te dar uma vida boa, uma casa boa. Quero que saiba que nos momentos mais tristes da minha vida foi ver você. Um dos momentos mais tristes da minha vida foi ver você chorar. Eu sei, Pai, eu sou um idiota, mas eu já estou morto há muito tempo. Por favor, me perdoe. Chico Xavier, independente das nossas crenças, ele tem uma frase, um texto, onde ele escreveu algo muito lindo que sintetiza tudo isso que a gente falou. Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes.
que nós os amamos, porque um dia eles se vão e ficaremos com a impressão de que não os amamos o suficiente. Para encerrar, mas esse assunto não tem fim, eu gostaria de dizer daquilo que pode ser feito para evitarmos passar por isso, para evitarmos ou reduzirmos a possibilidade disso acontecer nas nossas vidas com pessoas que conhecemos e amamos. Nós precisamos urgentemente restabelecer vínculos. Nós precisamos urgentemente rir juntos, chorar juntos. Precisamos resgatar o sentido de comunidade. Comunidade, as pessoas não são iguais, elas não têm a mesma religião, elas não têm o mesmo time de futebol, nem votam no mesmo candidato, mas elas têm um ponto em comum. Elas estão vivas e elas querem viver ou querem acreditar que vale a pena viver. Algumas pessoas dizem, mas eu não tenho força para isso. Tenho. Todos nós temos. Quando eu olho cada um de vocês, quando eu olho para mim mesmo, é impossível não ver aquilo que eu falei para ela. Eu vejo você, seu papai e sua mamãe. Atrás de você tem toda uma multidão de pessoas que vieram antes de você. Atrás de cada um de nós, num espaço de 300 anos apenas, nós temos cerca de 4.094 pessoas, 2.047 casais, papai e mamãe, vovô, vovó, mais os bisavós, tataravós, e tem de tudo atrás. Tem santo, tem pecador, tem prostituta, tem gigolô, ladrão de cavalo, gente do bem e gente do mal, gente que fez de tudo para continuar vivo, o suficiente para fazer um filho, para gestar um filho, com ou sem música do Vando, com ou sem banho de seiva de alfazema, sem tortinha de morango ou com gosto de feijão com arroz, do jeito que foi, como deu para ser, pelo preço que se pagou. Eles viveram no limite da própria vida para que nós estivéssemos aqui. Quando eu me conecto com a minha história, eu me conecto com as minhas raízes. Nós podemos perder, como uma planta, as flores, os frutos. É bom que se perca os frutos, porque assim eles geram mais árvores. A gente pode perder os galhos, pode perder parte do tronco como uma árvore e florescer de novo. Mas quando nós abrimos mão das nossas raízes, a vida acaba. As forças não vão adiante. Cada um de nós aqui tem uma responsabilidade, que não é ser perfeito, que não é ser o melhor que o outro, que não é ser um sucesso. Honrar a vida recebida, do jeito que foi, pelo preço que foi. Eu nunca esquecerei de uma cliente que eu tive, que ela não conseguia ter sucesso na vida, de todo tipo, profissional, relacional, solitária. Aos 55 anos ela dizia, eu devo tudo a um desgraçado. Que desgraçado? O homem que violentou minha mãe. Eu sou fruto de um estupro. Eu falei, eu vejo seu pai. Eu não tenho pai. Tem. E você deve a ele a vida. De jeito nenhum deve. Do jeito que foi. Você deve a ele a vida. Se eu pudesse, eu voltava no tempo e matava ele.
para ele não fazer o que fez com a minha mãe. Você não voltaria no tempo, porque você não existiria. O problema não é o que fizeram conosco, ou o que fizeram com aqueles que estavam antes de nós, mas o que eu decido fazer com aquilo que eu ganhei. Eu estou vivo. Eu posso honrar a vida que eu recebi. Simples assim. Eu teria milhares de histórias. Nesses anos todos, eu ouvi coisas do tipo assim: minha mãe não me ama. Por quê? Porque ela entregou eu, quando era bebê, para uma outra mulher me criar. Eu falei, que gesto de amor. Quando uma mãe gesta o filho por 9 meses e entrega depois, por que ela entrega? Por que ela gesta? Porque ela tem esperança. E quando ela se vê pequena, sem apoio, ela não quer que o filho sofra. Ela dá para alguém, né? Um gesto de amor. É isso. Ah, mas eu não devo nada à minha mãe e meu pai. Pô, não deve? Não. Eu consegui tudo sozinha. Ah, então você faz o seguinte, você devolve para eles aquilo que eles te deram e fica com o resto. O que eles me deram? A vida. O teu diploma de doutora saiu da junção de um espermatozoide e um óvulo. Se isso não acontecesse, esse diploma não existiria. E nada do que você fez. Quando eu olho para isso e quando eu mostro isso com muito respeito para todos aqueles a quem eu encontro, existe uma possibilidade de eu me conectar com a força daqueles que sofreram coisas inimagináveis para que eu estivesse aqui. E aí só me resta viver plenamente essa oportunidade chamada agora. Muito obrigado. Obrigado de coração. Obrigado pelo aprendizado. Obrigado você. E obrigado, senhores, por depois de um dia de trabalho, pensarem nos filhos de vocês, estarem aqui até agora.